Sejam todos muito bem-vindos e hoje irei dar aconselhamento sistêmico. Estarei aí respondendo as dúvidas de vocês. Vocês me mandam às vezes perguntas, então às vezes as dúvidas de um é a dúvida de várias pessoas, porque os sistemas familiares eles são muito parecidos. Os nossos problemas eles são muito parecidos. É que normalmente nós achamos que o nosso problema é o problema maior do mundo, que ninguém tem igual, que só eu que sofro, que só eu que me dou mal na vida profissional, só eu que me dou mal na parte de relacionamento amoroso, só eu que tenho críticas com a mãe, só eu que tenho críticas com o pai, não me dou bem com ninguém e que nada. Quem já não passou esse tipo de dificuldade em todas as áreas e às vezes ainda passa, ainda está em um processo de evolução? Porque lembrem-se de uma coisa, mesmo que uma pessoa trabalhe ali numa terapia, e eu digo até pessoas que às vezes faz durante muitos anos aí terapias com psicólogo, a gente não muda de uma hora para outra. A gente simplesmente não zera os nossos problemas. Sempre tudo vai vindo ao nosso encontro para trazer experiências. Sempre vai ter alguma questãozinha ou outra que não está da forma que nós gostaríamos e não conseguimos ter controle sobre isso. É importante vocês terem essa visão, porque se você quiser controlar tudo que está à sua volta e todos, gente, isso fica muito cansativo, gera muita ansiedade na nossa vida, gera um desgaste físico, emocional, mental, energético. Lembre-se de ficar levando a vida com mais leveza. Uma coisinha deu errado hoje, amanhã vai dar certo. É dessa forma que a gente precisa trabalhar, tá bom? Eu sou Lucilene Campos, eu sou terapeuta em constelação familiar, barras de axis, Theta Healing, hipnose ericksoniana e pretendo aí agora esse ano de 2021 aprimorar mais ainda meus conhecimentos. Tem muitas terapias que a gente pode ir agregando no dia a dia para trazer o maior benefício para vocês, mas também se lembrem de uma coisa, nem sempre vocês precisam de um terapeuta. Tem pessoas que ela consegue se autotrabalhar, algumas não. Às vezes elas têm alguma crença gravada que precisa do outro para poder mudar a sua vida, mas nem sempre. A gente indo em busca do autoconhecimento, livros, vídeos, às vezes até numa conversa com um amigo que tá nessa busca também, com um profissional, porque não necessariamente você precisa ter contato com um profissional para fazer terapia. Às vezes você pode entrar em contato de outras formas, não sendo cliente daquela pessoa. Então, através de tudo isso que você vai aí trazendo para a sua vida, você pode ir se autoconhecendo, colocando em prática as técnicas. Tem algumas técnicas que elas são assim, muito específicas apenas para o terapeuta trabalhar no cliente. Não é algo que dá para se disponibilizar para as pessoas. Porém, algumas técnicas é fácil sim a gente estar aí trazendo para vocês uma forma de vocês trabalharem através de meditações, através de frases, através de visualizações. Então vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou assim: como convencer o meu marido a fazer uma constelação? Vejo que ele traz muitas questões da sua ancestralidade. Bom, para a pessoa já falar isso, ela já tem um conhecimento da visão sistêmica, né? Ela já tem essa percepção que esse marido traz ali questões da sua ancestralidade, então ela já está ali num aprendizado da visão sistêmica. Então vamos lá. A gente não convence ninguém a fazer nada nessa vida. Cada um tem o seu tempo de evolução. Claro que por amor nós queremos ver quem está ali ao nosso redor bem,
E quem não quer, que é a esposa que não quer ver o marido bem, porque sabe que isso vai influenciar neste relacionamento como casal ou até como um pai. Porém, talvez o que eu veja ali de problema para aquele meu esposo, como ela comentou aqui, né? Vejo que ele traz questões de sua ancestralidade. Eu, né, Lucilene aqui, estou vendo, né, pelo conhecimento que eu já estou adquirindo da visão sistêmica, eu tenho essa visão ampliada para o sistema das pessoas, não só ali do marido. Então eu vejo ali que de repente ele não teve um bom relacionamento com a mãe, não teve um bom relacionamento com o pai, e que se ele fizesse uma constelação, nossa, isso iria mudar a vida do meu marido. Sim, poderia mudar? Poderia, com certeza. Mas lembre-se, deixe essa pessoa no momento dela, porque inclusive algumas pessoas trazem crenças às terapias integrativas. Eu já ouvi até assim de cliente comentar comigo que o marido, ela falando que ia participar da constelação em grupo, e o marido falou assim: "Ai, você já vai participar desse negócio de macumba?" Ou seja, a pessoa já tem uma crença que ela carrega, ela nem sabe do que se trata a constelação, e olha só, né, o tipo de crítica que ela já faz a algo que ela não tem conhecimento. E às vezes isso é muito normal de todos nós. Às vezes a gente não tem o conhecimento, não conhece uma pessoa e a gente está ali criticando, está ali julgando alguma coisa. Então vejam bem, a pessoa terá o seu momento. Acredito que, por exemplo, se essa pessoa aqui ela chegou a fazer a constelação, ela também teve o momento dela para poder ver de uma melhor forma, com mais clareza, o seu sistema familiar. E eu digo até por experiência própria, por mim. Já tem anos e anos que eu conheço a visão sistêmica, mas depois de quantos anos que eu fui fazer minha constelação, depois fui fazer a minha formação. Aqui ela falou especificamente do marido, porém eu já recebi assim várias perguntas. Eu vejo que minha mãe já está numa idade avançada, mas ela carrega tanta coisa lá da ancestralidade dela. Tem o meu irmão que tem problema. Gente, vocês podem até, por vocês estarem nessa visão, já conhece como que funciona a constelação, já tem essa visão ampliada, comenta com a pessoa, veja se ela está aberta, você pode mandar vídeos, você pode convidar essa pessoa a participar de uma constelação em grupo, ou presencial ou online. Eu digo por mim, eu não estou fazendo presencial neste período da pandemia, porque a gente precisa se resguardar ainda, até sair essa vacina aí e ver como que vão ficar as coisas. Mas tem a constelação online, chama essa pessoa, convida ela a participar, assistir apenas, porque às vezes você fala participar, a pessoa fala assim: nossa, meu Deus do céu, eu vou participar, como que será isso? Não, já fica com medo e já se bloqueia. Fala: não, você só entra e assiste, vê ali na prática como que funciona. Então podemos fazer a nossa parte nesse sentido, até porque tem as ordens da ajuda. E as ordens da ajuda é o quê? Você só ajuda o outro desde que ele peça, desde que ele permita. Não invada a privacidade do outro querendo ajudar, achando, né, que é o maior benefício que você vai fazer para outra pessoa. Não é, porque inclusive você começa a carregar pesos para você que não são seus. A pessoa ainda não está no momento dela, tá ok? Ingratidão. Como lidar com pessoas ingratas? Tudo que eu vou trazer de informações hoje para vocês, através das respostas, dessas dúvidas de vocês, não é como um bolo pronto, tá ok? A visão sistêmica, ela é fenomenológica. Claro que pelas vivências que a gente vai trabalhando, que eu fui trabalhando esses anos todos, através, né, dos atendimentos, a gente vai vendo assim muitas coisas parecidas. Porém, quando se abre ali um campo para poder trabalhar uma constelação, pode ser que venha alguma outra situação à tona. Então eu uso muito a palavra pode ser, justamente por causa dessas vivências através dos atendimentos. Mas entende, não é algo assim preciso, fala assim: olha, é esse o seu problema, é assim que vai resolver.
tá ok? Então, só esclarecendo aí pra vocês. Ingratidão, como lidar com pessoas ingratas. Quando você faz algo pelo outro, você espera o quê? Reconhecimento, aplausos, isso é muito normal. Só que você precisa olhar para dentro de você e perceber por qual motivo você deseja que o outro te reconheça. O que te falta aí dentro que não é o suficiente para você ter como alinhamento como o quê? O amor próprio. A partir do momento que eu me amo, que eu tenho a minha autoestima elevada, eu não preciso do reconhecimento do outro. Pode ser que ali tenha acontecido uma rejeição na sua infância, com o pai, com a mãe, ou até em outras situações diversas. E quando a gente traz esse sentimento de rejeição, a gente quer suprir através do reconhecimento do outro. E normalmente, quando nós vemos o outro como ingrato, é porque houve uma frustração diante do que? Eu estou fazendo muito, eu fico com medo do julgamento do outro, então eu quero fazer sempre para poder levar, sabe a fama assim de uma pessoa boa? Ai, aquela pessoa sempre está disponível para mim. E não é dessa forma que funciona. Se você está trabalhando dessa forma, percebendo que o outro é ingrato, é porque está faltando alguma coisa dentro de você. Nós não devemos ficar esperando o reconhecimento do outro. Porque se eu faço realmente de coração algo pelo próximo, se o outro agradece ou não, não importa, eu fiz de coração e isso me preenche. Se eu já faço esperando um obrigado do outro, um abraço, de repente às vezes um presente, ou assim, um reconhecimento, é porque eu não estou ali fazendo de coração. Tá? Então precisa se atentar a esta questão. Olhe lá para trás como que foi a sua infância. Tiveram acontecimentos, ou às vezes os pais se separaram, o pai ficou longe, alguma situação assim que você se sentiu rejeitada, ou até já na fase da adolescência ou da fase adulta, você traz ali uma rejeição e quando você faz isso, você fica querendo que os outros atinjam as suas expectativas. E é o que? Atingir as expectativas nesse sentido, de querer preencher essa falta que tem de algo lá atrás, que pode ter sido amor, pode ter sido carinho, realmente atenção. E isso a gente coloca em tudo ao nosso geral. Às vezes eu espero também o reconhecimento no profissional, o reconhecimento do meu companheiro. E não é necessário trabalhar aí dentro de você o amor próprio, o reconhecimento em você, suprir a sua própria expectativa, tá ok? Como ajudar o meu filho a ir para a vida sem envolver o pai biológico? Bom, aqui já me vem assim, que se a pessoa está falando sem envolver o pai biológico, provavelmente essa mulher é separada, né, do pai do seu filho. Se ela já está querendo que o filho vá para a vida sem envolver o pai biológico, essa mulher com certeza carrega já dores deste relacionamento. E o que ela quer fazer? Ela quer excluir este homem da vida dela. Uma coisa é ela excluir, ela vai arcar aí com os emaranhamentos a partir do momento que ela exclui esse homem. Porque a gente não pode excluir ninguém. Para quem me acompanha aí sabe que uma das leis da visão sistêmica é o que? O pertencimento. E o pertencimento diz o quê? Que ninguém pode ser excluído de nenhum sistema. Nós não podemos excluir, independente do que a pessoa tenha feito. Independente se a pessoa, na sua visão, é a pior pessoa do mundo. Não pode haver essa exclusão. Uma vez que você exclui porque você não concorda com os atos daquela pessoa, ou porque você sofreu, te trouxe aí danos, você excluiu, você acaba o quê? Aproximando para você e traz emaranhamentos. E aqui, a pessoa tem que saber dividir o relacionamento que teve com esse homem como casal
E tem esse homem como pai do seu filho. O seu filho não consegue ir para a vida, tomar a força sem ter esse pai biológico. E quando eu falo ter o pai biológico, não é ter fisicamente. Às vezes não é possível. De repente o pai e a mãe se separaram, o pai foi para outra cidade e não tem essas condições. Porém, é preciso que esta mãe comece a trazer essa figura do pai para esse filho. Precisa esclarecer para esse filho que, independente da separação deles como casal, ele vai continuar sendo pai no resto da vida. Este pai tem um lugar dele ali. Então é importante ter essa visão do que é o relacionamento que teve como casal e ali a relação pai e filho. É preciso sim trazer as informações para esse filho, esclarecer. E outra coisa que a mulher tem que evitar quando há separação do casal, de ficar fazendo comentários negativos sobre o pai para essa criança, que no caso era o esposo dela. Porque querendo ou não, às vezes a gente acha que as crianças estão ali brincando e você de repente está no telefone falando, sei lá, com algum parente, com a mãe, com a irmã e tá lá, ó, né? Lascando a lenha nesse ex-marido. Não, porque o fulano fez isso, que o fulano fez aquilo outro, porque olha só, me fez sofrer e tal. A criança tá ali escutando, ela tá trazendo essa informação pro inconsciente dela. O que vai acontecer? Ela vai começar a carregar as dores dessa mãe. Poxa, nossa, meu pai fez minha mãe sofrer. E ela acaba gerando raiva desse pai. E ela fica descompensada. Se eu tenho 50% da energia materna e 50% da energia paterna, a partir do momento que eu não tenho essa conexão com o pai, o que vai acontecer? Eu vou ficar faltando uma parte da vida, vamos dizer assim. 50% fica assim em desequilíbrio, porque não houve essa conexão, tá bom? Lu, quando a mãe diminui o pai e o filho adquire comportamento que não gosta do próprio pai, embora ame os dois e tente não criticar ambos, como ressignificar e tomar a força de ambos? O que o filho pode fazer? Sabe que ama o pai e a mãe, isso no racional. Mas lá no inconsciente, realmente traz críticas ali, aquela mãe que fica rebaixando este pai. O filho precisa se posicionar da seguinte forma: ouve a mãe, porém não traz para dentro de si essas informações. Você se permite se conectar ali àquele pai. E também não critica o pai. Porque, por exemplo, se a mãe rebaixa o pai, no seu ponto de vista, você vê o pai como fraco. Então tem ali quem é a vítima e o algoz, vamos dizer assim. E aí você critica as duas partes, não critica só apenas uma. Critica a mãe porque vai lá e rebaixa o pai, e o pai por ser fraco e não se impor ali diante dessa mãe. Você precisa tentar, na medida do possível, ficar neutro. Porque se há esse atrito entre esse casal, que eu não sei se são realmente, se estão casados ou se estão separados, mas independente de qual forma seja, você olha de uma forma neutra, agradece o que veio até você, que é a vida, através desse pai e dessa mãe, e olha para sua vida. Isso daí, essas diferenças que há entre os dois como casal. Não cabe a você querer estar acima, né? Isso é muito normal, a gente se posta. Quando a gente aponta dedo para pai e para mãe, só que quando eu falei esse aponta dedo, não é fisicamente, a gente não fica lá. Claro que tem pessoas que às vezes agem dessa forma, mas quando eu falo aponta dedo para pai e para mãe, é no sentido do nosso inconsciente, a crítica e o julgamento. Quando eu faço isso, eu me coloco ali superior diante desse pai e dessa mãe, falando: nossa, mãe, você está errada em fazer isso com o pai, ficar rebaixando. Pai, você está errado de deixar a mãe fazer isso com você. A gente precisa se desvincular deste casal
né? Porque ali é a vida de casal, e se vincular ao que é o essencial. E o que é o essencial? Pai e a mãe. Mas nós, como filhos, temos essa mania de misturar a vida do casal com pai e mãe, e fica essa coisa toda emaranhada aí, que nem um novelo, quando a gente solta lá pro gato e o gato se enrola todinho. É assim que a gente fica, a partir do momento que começa a gerar essas críticas, esses julgamentos. Então se posta no seu lugar apenas de filha. Olha para esse pai e para essa mãe com gratidão e deixa com eles que se resolvam. Lembre-se, tem a lei da hierarquia. No topo da hierarquia sempre estão os pais. Eles são os grandes e nós estamos aqui abaixo. Nós somos os pequenos. Nós temos que nos ver como crianças, como pequenos, como crianças, como filhos. Este é o nosso lugar. A gente sai do nosso lugar, a gente vai trazer emaranhamento, isso reflete em todas as áreas da nossa vida, tá ok? Porque os meus relacionamentos não dão certo. Eu vou dar assim um apanhado geral, tá? Porque são vários fatores que fazem com que os nossos relacionamentos afetivos não deem certo. Posso carregar crenças do tipo que, isso eu vou falar direcionado mais para as mulheres. Homem não presta, os homens são infiéis. Que mais que a gente ouve também? Homens são todos iguais. Posso estar carregando crenças do inconsciente coletivo, porque isso a gente pode ouvir de pessoas, às vezes, em lugares que a gente está andando, das amigas que tiveram relacionamentos que não deram certo. Às vezes o relacionamento da nossa mãe também não deu certo e você ouviu, às vezes de uma tia. Então você traz esse tipo de informação. Se você ouve isso por muito tempo, isso é instalado no seu inconsciente. E o que acontece? Vira uma crença. E o que é a crença? Você instala aquilo como verdade absoluta. Então você olha, você vai olhar aí os homens, vão se aproximar homens na sua vida e você já tá com aquela crença. Nossa, será que eu vou ser traída? Nossa, falaram pra mim que homem não presta. Isso inconsciente. Né? A gente usa muito ali o inconsciente, no nosso racional não, de repente não, tá tudo bem. Às vezes o inconsciente e o racional estão com o mesmo tipo de mensagem, mas às vezes não, o racional tem um, o inconsciente tem outro, ou ao contrário. Aí isso são crenças que a gente pode estar carregando, até em relação a homens ou a relacionamentos. Pessoas que às vezes não tiveram um casamento que foi bem sucedido, vira e fala: não casa porque não presta casar, não dá certo. A gente casa pensando que vai melhorar, piora. Gente, entendam, né? Se antes de você casar, as coisas com o seu companheiro não estavam indo lá, né? Aquelas coisas, você foi teimosa em casar e achar que com o casamento você iria mudar o esposo. Não existe isso. Isso também é crença que a gente carrega. Então podemos carregar crenças? Sim, do inconsciente coletivo e da nossa ancestralidade. Existem sistemas familiares que são apenas de mulheres. Os homens, eles são excluídos. São mulheres que só, se olhar lá a linhagem, todas as mulheres se separam. Mas por que se separam? Porque às vezes de uma forma, elas não concordam com as atitudes dos homens, se postam ali como superiores e falam assim: bom, eu vou me separar, eu não concordo com o que ele fala, e aí se separa. Ou até mulheres que carregam crenças do tipo que melhor sozinha do que mal acompanhada. Aí é aquelas mulheres que decidem ficar sozinhas na vida, não querem ter ali um relacionamento. Então tem as crenças da nossa ancestralidade também que a gente pode estar carregando. Posso estar repetindo padrões do relacionamento dos meus pais. Às vezes vi ali os meus pais terem um relacionamento tão conflituoso que instalou isso em mim. E de alguma forma eu atraio isso para minha vida. Eu repito o mesmo padrão do relacionamento do meu pai com a minha mãe. Ou se, por exemplo, eu critico o meu pai, vamos supor que o pai, vou dar um exemplo, o pai é alcoólatra.
E aí você não concorda com isso, de ver aquele pai sempre bêbado, caído, por aí, às vezes falta com respeito com a mãe, às vezes até tem além da agressão verbal, tem a agressão física também, e você critica. E pode ser que você inconscientemente fale para este pai: eu não vou deixar nenhum homem fazer comigo o que você faz com a minha mãe. Quando eu gero esse julgamento, provavelmente eu estarei também trazendo para a minha vida um homem com a mesma postura. Então são vários fatores que fazem com que o relacionamento não deu certo. Outra questão também, a falta de amor próprio. Se eu não, algum motivo me leva a não ter o amor próprio dentro de mim, e provavelmente pode vir lá da infância. E lembrando vocês que a visão sistêmica, ela tem embasamento filosófico, tem embasamento psicológico também. Então, a constelação não foi criada ao acaso. Teve toda uma base de estudos. E se a gente for olhar, ele é bem parecido ali com as informações que às vezes trago da psicologia. E geralmente vem de quando? Vem lá da parte da infância, que é quando quando as situações impactam mais em nós, no inconsciente. Às vezes, aparentemente, você olha para aquela criança, a criança não está se importando com nada, tá tudo bem na vida daquela criança, porém ela vai vendo situações e vai gravando tudo isso e traz para a vida adulta esse tipo de informação, e isso vai refletir no seu convívio, nos relacionamentos, na parte profissional, tá ok? Então assim, eu citei algumas situações, mas falar de relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, ele é muito amplo. Mas eu citei aqui algumas situações que podem fazer com que esses relacionamentos não deem certo. Porque sempre eu dou o meu melhor, procuro ajudar, mas não sinto esse retorno em todas as áreas da minha vida. Aí me sinto sufocada e acabo agindo. Vamos lá. Temos a ordem da ajuda. Nós podemos ajudar o outro desde que o outro peça. E principalmente quem? Pessoas da família. Às vezes a gente quer ajudar demais e acaba pesando para o outro essa ajuda, esse excesso. Tem a lei sistêmica também, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. E precisa estar ali em equilíbrio. Se eu dou demais, pesa para o outro, enfraquece o outro. Inclusive, isso pode causar um distanciamento da pessoa com você. Porque você está dando tanto, querendo ajudar tanto, que a pessoa não consegue retribuir o suficiente o que você deu. E isso vai causar desconforto para ela, inconsciente, ela nem percebe isso. Talvez até no racional dela ela pense: poxa, fulano me ajuda tanto, mas eu não consigo retribuir, não sei o que acontece, eu não consigo agradecer. Mas é porque é necessário ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Te falta alguma coisa aí dentro de você que você quer ser reconhecida. Faltou amor? Faltou atenção lá na sua infância? O que você traz lá da ancestralidade? Você se sente rejeitada? Você traz aí a rejeição dentro de você ainda? Porque quando a gente traz essa rejeição, o que a gente começa a fazer? Começa a querer mostrar para o outro situações, fazer coisas pelo outro para que o outro me preencha. A partir do momento que o outro agradece, tem todo esse reconhecimento, nossa, isso me preenche. E quando não há o reconhecimento, há aí a frustração. É importante, voltando lá na questão da ingratidão, é importante você perceber se você faz pelo outro por ser de coração. Realmente, é de coração o que eu estou fazendo. Eu espero sempre esse retorno, esse reconhecimento do outro, ou eu faço independente se o outro vai me reconhecer ou não. Porque se eu fico nisso,
que as pessoas têm que me agradecer pelo que eu faço por ela, eu fico querendo que seja preenchido isso. Eu crio ali uma codependência com o outro. Eu só fico bem se o outro me agradecer. Se o outro me agradecer, nossa, aí aquilo já, sabe, já acaba comigo, já me deixa com raiva, eu já fico com raiva do outro porque eu ajudei, aí eu já me arrependo. E não pode ser assim. Eu ajudo. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes você para no farol, sempre vem. Não sei na cidade que vocês moram, mas aqui em São Paulo isso é muito frequente. Você parar no farol, vem ali alguém te pedir alguma coisa. E já aconteceu comigo, da pessoa vir, arruma uma moedinha, você pega, dá a moedinha pra pessoa e a pessoa simplesmente nem agradece. Eu lembro uma vez, ficou assim muito marcado, porque eu tava num carro e meu esposo tava no carro de trás. A gente tava saindo da nossa empresa. Eu parei no farol. A hora que eu parei no farol, o rapaz, a gente tinha comprado o pão, que eu acho que ia fazer sopa. Acho que era bem isso, o dia que tava meio friozinho. E eu tava com o pão quentinho, sabe? Você acabou de pegar na padaria e a gente tinha pego o pão a mais já pra deixar, né? Se depois a gente quisesse. E o rapaz parou, eu abri a janela e ele falou assim: moça, me arruma o dinheiro que eu tô com muita fome. Aí eu falei assim: moço, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um pão quentinho aqui. Peguei 2 pães e dei pra ele, né? Toda feliz, aí abri o farol, fui embora. Quando chegou em casa, meu esposo falou: você não sabe o que o cara fez? Ele enfiou lá dentro, de qualquer jeito, dentro da mochila dele. Ou seja, se ele tivesse realmente com fome, ele ia parar e falar assim: nossa, tá quentinho o pão, vou aproveitar e comer. Só que assim, inclusive a hora que eu dei o pão pra ele, sabe quando a pessoa tipo faz assim, né? Aquela cara distorcida que queria realmente dinheiro? Eu até evito. Quando eu sinto que é para dar dinheiro, eu até dou. Mas geralmente eu não gosto muito de dar dinheiro, porque infelizmente algumas pessoas vão pegar esse dinheiro para usar com drogas ou para comprar ali um álcool, então eu evito. Mas esse dia eu dei com tanta satisfação os pãezinhos para esse rapaz, né, pensando que eu ia ali preencher essa falta dele que era através da fome, mas que nada. E ele nem tchum. Mas só que assim, pra mim tudo bem. Mas se eu estou nessa sensação que o outro tem que me agradecer, eu crio essa expectativa. Vou dar o pãozinho, isso é muito automático, tá, gente? Vou dar o pãozinho e ele vai me agradecer. Se ele não me agradeceu, nossa, que ingrato. Nem agradeceu o pãozinho quentinho, não devia ter dado. Não, gente, não é dessa forma que funciona. É preciso começar a trabalhar isso dentro da gente, de querer que o outro atinja a nossa expectativa. E também eu querer atingir a expectativa do outro. Comece a trabalhar isso através do amor próprio. Se valorize. E outra coisa que normalmente acontece, nós não falamos não para o outro. Às vezes eu tenho algo para fazer para mim e eu deixo de fazer para mim para fazer para o outro. Para fazer o quê? Agradar o outro, e mesmo assim o outro não reconhece. Algumas pessoas acham essa forma meio egoísta, mas não é. Primeiro a mim, eu preciso satisfazer as minhas necessidades para que eu esteja bem, para que assim eu possa me doar para o outro, para que eu possa ajudar o outro. Algo que eu sempre cito sabe a história da máscara que tem no avião? Primeiro coloque a máscara em você, para depois você colocar em quem está do lado. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar de nós primeiro. Então não fique criando essas expectativas com o outro quando você faz algo pelo outro. Faça de coração. E algo que é preciso se perguntar: o outro me pediu algo? Bom, isso infringe ali dentro de mim alguma coisa que me pesa, traz uma angústia? Fale não, desculpa, não dá pra eu fazer agora porque eu estou fazendo isso. Agora, se é pra você leve, se disponibilizar e fazer alguma coisa que o outro te pediu, ok, legal, vai e faça, isso vai ficar tudo bem. Inclusive, você não vai criar isso, de querer esse reconhecimento do outro. Faça sempre essa pergunta: é leve pra mim? Se não for leve, não faça. Minha mãe me culpa por não ter aproveitado a vida, porque teve que cuidar de mim.
e fico muito triste com isso. Eu preferia não ter nascido. Veja só, imagine uma pessoa que lá na infância escutou isso da mãe, né? Que olha, eu não aproveitei minha vida porque você veio. Vamos lá olhar de uma forma mais ampla. Primeiro, essa criança só veio ao mundo porque essa mãe permitiu. E vamos falar da forma racional. Essa mãe permitiu porque ela não se preveniu. Ou usando uma camisinha, ou usando anticoncepcional. Então a culpa não é sua, não é dessa criança. Essa mãe se permitiu engravidar porque ela não se precaveu diante dessa possibilidade de estar grávida. Olha, comece a se posicionar e tirar essa culpa de dentro de você. Você não tem culpa pelo que sua mãe fez ou não fez na vida dela. A sua mãe, ela é uma adulta, ela é responsável pela vida. Se ela engravidou, é porque ela não soube fazer diferente, pode ser. Às vezes não tinha condições de ter acesso a um anticoncepcional, a um preservativo, pode ser. Mas começa a olhar para essa mãe, tente, na medida do possível, olhar para essa mãe com um olhar de amor. Eu sei que é desafiador, porque diante disso, desse tipo de situação, imagine o que a pessoa carrega ali de tristeza e de culpa por ter ouvido essa mãe. E pode ser que essa mãe não falou apenas uma vez, repetiu por várias vezes. E às vezes até na fase adulta chega a mencionar isso para um filho. Olha só o peso que essa mãe coloca nas costas desse filho. Só que ela não percebe. Para ela é normal, às vezes, ela falar isso. Cada um de nós precisamos estar na busca do conhecimento. Porque o conhecimento ele vai trazer a luz. Nos traz um novo olhar para as pessoas ao nosso redor. Um olhar para mim, de começar a me posicionar e falar, peraí, eu não tenho culpa que minha mãe engravidou de mim. Se ela não se precaveu como deveria, se ela não tinha conhecimento, eu não tenho culpa de nada disso. Eu deixo com ela isso daí, eu vou me fortalecer nessa vida, 50% que eu recebi dela, e agora eu vou pro mundo, agora eu vou atrás das minhas coisas. É isso que a gente precisa fazer, mas é algo que vai trabalhando. Inclusive eu queria deixar assim até claro para vocês, tem pessoas que procuram as terapias, isso quando eu falo as terapias no geral, mas vamos ali falar mais focado na constelação, porque a constelação é algo que não precisa vocês fazerem várias sessões. Claro, se a pessoa tem vários temas, pode até trabalhar, mas eu sempre peço para o meu cliente esperar um pouquinho, alguns meses, porque quando a gente ajusta ali a energia desse clã familiar, do seu sistema de origem, você ali incluindo esse pai e essa mãe na sua vida, na medida do possível, sem criticar e sem julgar, isso vai ajustando todas as áreas, né, da sua vida, área profissional, área amorosa, área financeira. Então comece a fazer esse posicionamento, esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, para que você comece a mudar o seu olhar e se poste como protagonista da sua história. Eu sou dono da minha história, claro, sou protagonista dela porque eu recebi uma vida lá atrás, que veio do pai e da minha mãe. Pego isso para mim e agora eu vou para o mundo, mas não carregar esse tipo de culpa, tá ok? Como reverter essas crenças, já que conscientemente não pensamos assim? Nós conseguimos trabalhar as nossas crenças de que forma? Através do autoconhecimento. Se eu auto me conheço, eu vou perceber que eu trago essa crença ou lá do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha ancestralidade, ou do inconsciente coletivo. Então, primeiro eu identifico de onde eu trago essas crenças. E se eu estou trabalhando fazendo o meu autoconhecimento, eu percebo, por exemplo, homens são todos iguais. Vamos lá para a crença negativa, distorcida dos homens. Porque querendo ou não sei se vocês já perceberam isso,
os homens eles levam muita culpa de muitas coisas na vida. Inclusive, os homens são os que mais são excluídos do sistema familiar. E quando eu falo os homens, geralmente é o pai que é o mais excluído. Por quê? Trazemos a crença de que a mãe, de que a mulher é um sexo frágil. E se ela é um sexo frágil, quem é o sexo forte? É o homem, é o pai. Então, se ele fez algo errado ali, ele é o culpado e a mulher se torna a vítima. Mas voltando ali para a questão das crenças. Homens são todos iguais. Gente, homens não são todos iguais. E tem muitos por aí com uma visão diferente de que, por exemplo, tem sim que ter um relacionamento leal, tem que ser companheiro, tem que ajudar em casa. Só que a gente cria, por vezes, por experiências da nossa própria vida ou do que a gente vê, do que a gente observa. Então, se eu vi lá o meu pai traindo, vi que no meu sistema familiar o meu avô também traiu a minha avó, o meu tio traiu a minha tia. Eu vou observando tudo aquilo e começo a trazer para mim. Nossa, os homens traem. Os homens são todos iguais. Eu implanto essa crença ali no meu inconsciente. E como que eu mudo essa crença? É justamente dessa forma, através do autoconhecimento, se posicionando ali de uma forma mais consciente de que os homens não são todos iguais, que os relacionamentos não são que os relacionamentos não irão dar em separação, porque às vezes a pessoa já casa já pensando, ai, será que eu vou me separar em algum momento da minha vida do meu esposo? Já vai com uma crença ali para esse relacionamento, e quando você vai com esse tipo de crença, inclusive você acaba atraindo para você. Porque se somos campos de energia, nós vibramos, as nossas vibrações precisam ser condizentes com o que a gente deseja para a nossa vida. Se eu desejo ter um relacionamento duradouro com a pessoa que eu acabei de casar, eu tenho que vibrar nisso e eu tenho que me movimentar, fazer a minha parte, os meus 50% dentro desse relacionamento de casal, para que este relacionamento dê certo. E não ficar pensando, ai, será que de repente meu marido vai me trair? Ai, será que de repente meu relacionamento vai dar certo mesmo? Será que quando eu tiver filhos ainda eu vou ficar bem com meu marido? Aí já começa com esse monte de questões negativas na mente e você carrega, você vai começar a atrair isso para você. Então a melhor forma de se trabalhar com crenças, isso eu tô falando você, sozinha, porque as crenças a gente pode trabalhar através das terapias também. O Theta Healing é que a gente faz as reprogramações de crenças, faz ressignificações de memórias. Então tem inúmeras aí outras terapias que conseguem se trabalhar com essas crenças. Mas você fazendo em você mesmo é reconhecer de onde vêm essas crenças que você carrega, olhar e entender que se lá as mulheres falaram que o casamento não dá certo, que o casamento não presta, porque elas tiveram aquelas experiências daquela época, daquele momento, e você não precisa carregar isso para você. Você pode ter um olhar diferenciado para os relacionamentos agora. E você pode se permitir a passar por outro tipo de relacionamento, por outro tipo de processo. Mas nada do que o conhecimento realmente que traz as mudanças na nossa vida. Fazer autoterapias, tem autoterapias que a gente pode fazer, tem essa possibilidade. Tem pessoas que às vezes acham que uma meditação, uma afirmação positiva não dá certo porque acha que só pode buscar isso no terapeuta. Não é, a gente consegue também, a gente tem esse poder dentro da gente. O que é que pode levar os irmãos mais velhos a não querer assumir as suas responsabilidades para com os irmãos mais novos? Primeiro, os mais velhos não têm responsabilidade sobre os mais novos. Quem tem responsabilidade sobre os filhos, isso até uma certa idade, são os pais. Os irmãos não têm que ter. Mas se os irmãos mais velhos começam a ter responsabilidade sobre os mais novos,
Quer dizer o quê? Que eles estão cuidando dos mais novos como filhos. E eles fazendo isso, eles vão sair do lugar deles, de filhos, e começa a estar numa energia de mãe e pai. E isso causa todo um desalinho para essas pessoas. Então, não existe isso. Os irmãos mais velhos não têm responsabilidade pelos mais novos. A responsabilidade é totalmente dos pais, ainda assim até um certo ponto. Por quê? Quando você chega lá, vamos chutar lá, jogar lá para os seus 18 anos. Você já tem que ir para a vida. Tem pessoas que começam a vida antes, às vezes com 16, 17 anos, já está trabalhando, já começa a juntar seu dinheirinho, consegue comprar um carro, consegue pagar os seus próprios estudos, de repente já compra ali o seu apartamento. Mas após os 18 anos, os filhos que ficam querendo cobrar dos pais, que o pai ajude a bancar ali uma faculdade, que dê carro, que dê uma casa, tá cobrando como uma criança mimada. Uma criança que acha que os pais, pelo resto da vida, têm que suprir as suas necessidades. E não é assim. Os pais deram a vida, e através dos recursos que os pais te deram, que o pai e a mãe te deu, você pega esses recursos, abraça e opa, agora eu vou seguir o meu caminho. Eu vou pegar o meu essencial, que é a vida, que é a força que eu recebo dos dois, e vou me embora. É isso que eu tenho que fazer. E então espero que tenha ficado claro. Os irmãos mais velhos não têm essa responsabilidade sobre os mais novos. Só que dentro de um clã familiar, cada um tem a sua responsabilidade. E falando até um outro assunto, vou emendar aí uma outra situação. O que às vezes acontece, inclusive, com o irmão mais novo, o caçula, é que o irmão caçula, ele chega para que dominar a família. Mas por que ele chega para dominar a família? No inconsciente dele, primeiro, ele já chegou no outro momento. Os filhos mais velhos passaram às vezes por dificuldades, por limitações lá antigamente. Às vezes não tinham a possibilidade de ter todos os alimentos, que eu falo alimentos guloseimas, que às vezes o mais novo tem a possibilidade. Às vezes lá atrás esses mais velhos tinham ali as roupinhas limitadas, porque os pais não tinham a condição de dar roupas melhores, calçado melhores para aqueles filhos mais velhos. Às vezes os filhos mais velhos precisaram ajudar o pai e mãe a cuidar dos irmãos. E imagine o primeiro filho deste casal. Eles não tinham experiência nenhuma de maternidade e de paternidade. Imagine o desafio que é para uma pessoa ter o primeiro filho. O tanto de sufoco que passou ali para cuidar daquele primeiro. Quando veio para o segundo filho, opa, já tem um pouquinho de experiência. Eu sei que lá com o primeiro, ele chorava quando faltava isso, aquilo, outro. Será que esse também está chorando por esse motivo? Eu vou tentar. Então vai adquirindo experiência em cada filho que chega. Quando chega ali no filho no filho caçula, já tem uma experiência adquirida, já está em um outro momento que os recursos para dar para esse filho são outros. Só que aí esse caçula inconscientemente, ele recebe o quê? A seguinte informação: nossa, meus pais me dão demais, eu preciso retribuir a todos eles. Inclusive se os irmãos mais velhos precisam cuidar desse caçula. Ele está recebendo bastante atenção, bastante cuidados, às vezes recebe ali, né, muitos brinquedos, começa a receber de tudo. Ele vai querer abraçar essa família inteira, tipo assim, nossa, agora eu preciso ajudar todo mundo, tem que fazer por todo mundo. Ele sai fora do lugar dele, mas ele nem percebe isso. Às vezes até os irmãos olham com uma certa prepotência e não é, porque no inconsciente dele, ele recebeu tanto aí de todo mundo que ele precisa retribuir, só que ele quer retribuir da pior forma possível, querendo abraçar essa família inteira, ajudar todo mundo, e é muito peso. Imagina ajudar todo mundo ali, essa família inteira, ele não consegue dar conta, não consegue mesmo. O que acontece
Quando o pai troca o lugar de ordem dos filhos. Quando o pai troca o lugar de ordem dos filhos. Meu pai, por exemplo, prioriza os filhos da última relação dele. É muito nítido a preferência, nos sentimos como desvalorizados. Infelizmente, esse pai vai trazer questões para a vida dele, porque tem a lei da hierarquia que faz parte de todo o sistema. E o que é a lei da hierarquia? Que as ordens do amor. Quem chegou primeiro tem precedência, tem prioridade. Os filhos desse primeiro relacionamento, eles têm prioridade. Se ele está dando prioridade para esse segundo relacionamento, e aí vocês até se sentem desvalorizados, que é o normal, né? É algo que não tem como vocês olharem de uma forma diferente. Vão se sentir ali rejeitados, desvalorizados, porque essa é a sensação que vocês vão carregar. Vocês deveriam ser olhados como prioridade realmente. Isso é a visão sistêmica. Você hoje tem o conhecimento da visão sistêmica, só que ele não tem. Talvez se ele tivesse, ele mudaria esse posicionamento. Mas como ele não tem, começa a trazer essa compreensão para dentro de você, para que você, e eu digo você, dos seus irmãos, você pode orientá-los, ajudá-los dessa forma, através da orientação, mas não da imposição, falando assim, olha, eu tô aprendendo a visão sistêmica e o nosso pai teria que estar olhando realmente pra gente. Não faz isso, porque aí acaba gerando mais críticas e julgamentos, acaba piorando a situação. Mas você que está neste caminho aí do autoconhecimento, você vai se permitir a ter essa visão mais ampliada para o seu pai, tentando ter essa compreensão que ele não consegue fazer diferente. Então ele acha que essa família atual precede e não é. Inclusive eu vou dar um outro exemplo aqui, que talvez tem pessoas que não concordem, mas lembre-se, aqui eu tô para falar da visão sistêmica. É uma escolha de cada um, concordar ou não com o que eu trago aqui de conhecimento. Numa relação de casal, o que muitas vezes acontece? O casal tem um filho, uma filha, veio ali a primeira criança na vida desse casal, e eles ali, tá tão pequena aquela criança, acabou de nascer, que todos os holofotes, toda a atenção vai para aquela criança. Não tem como ser diferente a princípio, porque aquela criança, ela depende emocionalmente, fisicamente, desse pai e dessa mãe. Essa criança precisa de cuidados porque ela não consegue ali se autossuprir através da alimentação, através da higiene, de todos esses cuidados que uma criança requer. Tudo bem o pai e a mãe, até um certo tempo, que essa criança ainda é totalmente dependente, ter olhos para essa criança. Porém, quando essa criança começa a tornar-se independente, este casal precisa começar a olhar para eles como casal, não como pai e como mãe. Olha como casal, voltem a ter ali, o contato das carícias, de sair para jantar, para ir para um passeio, e de preferência sem o filho, se tiver essa possibilidade, porque estando ali com a criança, dependendo da idade que a criança tá, esse casal não vai conseguir nem conversar sobre assuntos do seu cotidiano, às vezes ali do trabalho, de uma amiga que comentou alguma coisa, não vai conseguir, porque o foco das atenções vai ser para essa criança, que a criança sai correndo para lá e pula para outro lado, e você fica, nessa proteção, principalmente as mulheres. Faz parte da mulher esse senso de proteção e de segurança. Podem ver quando vocês forem a algum lugar, a mãe que fica que nem uma doida correndo atrás da criança. O pai não tá nem aí. Claro que o pai protege, mas o pai é aquela energia que deixa ir a criança para os desafios, deixa a criança conhecer o novo. Caiu, ralou, opa, não tem problema, levanta, para de chorar, levanta. E é assim que funciona.
Então, num relacionamento de casal, é preciso se voltar a esse relacionamento. E aí está essa ordem do amor. Esse casal, a vida deles como casal veio primeiro, os filhos vieram depois. Tem precedência o relacionamento de casal. Se o casal coloca o tempo todo os filhos como prioridade, este relacionamento como casal pode chegar ao fim, porque não estão cuidando ali um do outro como casal. É o tempo todo cuidando só dos filhos e não pode acontecer isso. Tem essa precedência. Seria o correto para que esse sistema ficasse equilibrado. Inclusive, ficasse equilibrado, ajustado para o seu pai também. Porque a partir do momento que ele não tem esse conhecimento de que esses filhos do primeiro relacionamento precedem, eles vieram primeiro, infelizmente ele também está ali carregando questões e tem desarmonias na vida dele também como ser, como um homem. Meus filhos cresceram longe do pai, eu gostaria que eles fizessem a constelação para ter uma vida mais leve. Ou eu tenho que deixar eles no tempo deles. Eu nunca falei nada sobre a constelação. Vamos lá. Cada um tem o seu tempo para se desenvolver, para poder evoluir. Claro que você, como mãe, por amar esses filhos, você quer que esses filhos cresçam com uma vida fluida, tomem esse pai aí para a vida deles. Você faz sua parte em que sentido? Orientando esses filhos. Pode sim falar sobre a constelação. E também assim, tem que ter cuidado em relação à idade. Porque às vezes, principalmente homem, mulher, a menina, ela amadurece muito mais rápido. Os meninos, eles demoram um pouquinho mais. Às vezes, até ali os 18 ainda está com uma mentalidade muito infantilizada. Então precisa ter essa questão se o que você vai levar de informação para eles vai fazer sentido. Pode ser que ainda não faça sentido e aí tá tudo bem. O que você, como mãe, pode fazer, sempre trazer a imagem desse pai para eles. E que sentido? Honrando este pai. Veja bem, você não é honrar o esposo. Uma coisa assim... É o relacionamento que vocês tiveram como casal. Independente do que aconteceu com vocês como casal, como foi a forma de separação, quem separou, quem fez o quê, não importa. Isso faz parte do relacionamento de casal de vocês. Mas você precisa honrar este homem como pai para esses filhos, trazer essa presença. Sabe, mencionar para esses filhos, nossa, olha fulano, quando você era pequeno, o seu pai tinha esse cuidado com você. Olha só, você já vai trazendo essa imagem positiva deste homem que é o pai dos seus filhos. Olha, Beltrana, nossa, eu me recordo que teve uma situação que aconteceu isso e isso, e seu pai fez isso por você. Tente dividir a sua dor que houve deste relacionamento, que é algo que é particularidade sua, desta relação que teve com esse homem, e trazer a parte boa, porque também é preciso olhar para este homem com uma gratidão. Claro que não é o que você está comentando aqui, mas só para te orientar em algo mais. Às vezes a mulher passou por dor com este relacionamento, foi traída, é uma dor, é um sofrimento, mas teve filhos, esse homem te trouxe esses frutos. Olha só o quão foi importante esse homem na sua vida. Você teve os seus filhos, você conheceu a maternidade através dele. E vocês lá atrás, quando se uniram por amor. Se no meio dessa trajetória aconteceu esse tipo de situação que fez com que vocês se separassem, tudo bem, tem alguma coisa que fez. Lembrando que numa relação de casal é 50% de cada um. Um não é totalmente culpado pelo acontecimento que teve dentro dessa relação. Eu sei que às vezes é meio desafiador para quem foi traída pensar dessa forma, mas é a visão sistêmica. Para que um homem traia a mulher,
Pode sim estar trazendo questões lá do sistema familiar, ele vai em busca de algo que faltou lá, às vezes na infância, ou que faltou dentro do próprio relacionamento. Às vezes a mulher se foca muito nos filhos e ela fica ausente como esposa para esse homem, não fica disponível para ele. Isso, infelizmente, vai levar à traição, não tem como, porque lembre-se, o relacionamento do casal vem primeiro. Se chegar um ponto lá que pode liberar esses filhos para eles irem se cuidando e mesmo assim não voltar a esse relacionamento de casal, vai acontecer ali situações que vai haver essa separação. Faça a sua parte como mãe. Traz aí a imagem desse pai de uma forma positiva para esses filhos, para que eles tomem esse pai no coração, respeite que não foi possível esse relacionamento dos pais. Inclusive você deixar claro, né, que independente da separação de vocês, ele sempre será o pai e que é coisa de vocês como casal, eles não têm nada a ver com isso, não precisa carregar nada. Pode ser que não tenha significado, olha, você fala assim, ó, vocês não precisam carregar nada por mim, né, do que aconteceu entre eu e o pai de vocês. Talvez não faça sentido, mas pode ser que caia a ficha ali no inconsciente de algum deles. E se mesmo assim, você fazendo a sua parte como mãe, trazendo esse tipo de informação para os filhos, e mesmo assim, internamente, ainda existir crítica e julgamentos, em algum momento eles vão precisar olhar para esse pai, para poder ir para a vida tomando essa força, esse 50% da energia paterna. Só que aí cabe a eles tomarem a decisão de modificar isso, de modificar o que sente em relação ao pai. Você faz apenas a sua parte como mãe, trazendo, né, essa imagem deste pai. Toda vez que começo um relacionamento, nunca consigo viver e conservar. Todas as pessoas que se aproximam de mim têm problemas com álcool e até mesmo drogas. Não consigo sair deste ciclo. Eu vou te dar aqui uma forma ampla, tá? Que eu não conheço a fundo a sua história. Quando, por exemplo, se eu tive lá o meu pai, que foi alcoólatra, no meu ponto de vista, eu não concordo. Para mim, ele poderia ter feito diferente, poderia ter se livrado ali do álcool, das drogas. Eu tô apontando, lembre-se, eu apontando o dedo é de forma inconsciente. Eu aponto lá, ou às vezes até verbalizo para esse pai, que esse tipo de homem eu não quero para minha vida. Que é errado. Olha só, você fica caído na sarjeta, bebendo aí, até não dá mais. Independente de qual situação, se você cria críticas e julgamentos ao seu pai, você pode atrair o mesmo tipo de homem para a sua vida. E qual que é a forma correta de harmonizar isso daí? É olhar para esse pai e entender que nós não conhecemos todas as dores, nem do nosso pai e nem da nossa mãe. Nós não temos conhecimento de toda a história deles. Será que ele também não teve um pai que era alcoólatra? E ele viu aquilo como referência e trouxe? E geralmente pessoas que vão para o álcool é porque não tem uma conexão com o pai. A energia do pai está relacionada a ir para o mundo, a gente se conectar com grupos. E quando eu não tenho essa energia conectada do meu pai, eu vou buscar, às vezes, em grupos que não são tão bons. Por exemplo, grupos de pessoas que bebem, grupos de pessoas que usam álcool, porque ela não está fortalecida nessa energia desse pai. Então esse pode ser um dos fatores. Um outro fator, você pode carregar a crença de que é este tipo de homem que você sempre atrai para sua vida. Uma vez que você teve o primeiro relacionamento, você instalou lá, né, esse tipo de comportamento no companheiro. Aí você foi pro outro, aconteceu a mesma coisa. E aí você não tem algo instalado positivo
de um relacionamento diferente, porque você vivenciou isso daí na sua vida. Então você instalou isso como crença e aí você carrega isso, que sempre você vai atrair esse tipo de relacionamento, de que os homens bebem ou que os homens usam entorpecentes. E aí você tem que mudar o quê? Que você pode sim atrair um outro tipo de relacionamento. E mesmo que de repente não tenha crítica lá ao pai, pode ter a crítica à mãe também. Se a mãe teve um relacionamento com esse pai que usava álcool, acaba que você critica essa mãe, julga essa mãe como a fraca. E aí você julgando a mãe, você também se põe numa posição superior, sai fora do seu lugar de filha, porque lembre, né, os pais estão na hierarquia no topo. Você vem pra cá como uma pessoa que tem razão e que, se você inclusive estivesse no lugar daquela mãe, você teria se separado, você teria feito diferente. Mas será que você teria feito diferente mesmo? Entende? É preciso começar a perceber o que te traz essa repetição de padrões em relacionamentos amorosos. Eu costumo falar que é você fazer um balanço da sua vida, olhar para a sua ancestralidade, ver se não repete padrões dos relacionamentos, inclusive da ancestralidade. Às vezes acontece isso. As mulheres sempre estiveram com pessoas que estavam envolvidas com álcool, com droga, e isso vai passando de geração em geração. Ou está voltado para o relacionamento dos pais, especificamente. Você visualizou todo aquele relacionamento conflituoso, onde o seu pai bebia, e você critica o relacionamento dos pais. Ou pode estar específico ao pai em si, ou à mãe em si, ou a sua própria vida. Você carrega, né, esses padrões, essa crença de que sempre você atrai esse tipo de relacionamento. Então é preciso trabalhar esta crença. Como que a gente trabalha as crenças? Através do autoconhecimento. Pode trabalhar também através de terapias. Mas o importante é você começar a perceber de onde vem esse padrão. Você tendo essa visualização do padrão, aí fica mais fácil, mais claro para você começar a ajustar isso na sua vida. O meu filho chama o meu esposo, que é o padrasto dele, de pai. Tem problema? Problema não tem. O problema é se esse filho não toma o pai biológico como pai. Aí sim é o problema. Por quê? Tem até crianças que falam assim: eu tenho dois pais. Porque é o pai biológico e tem o padrasto também. Então é uma forma carinhosa de chamar esse padrasto. Só que você, como mãe, precisa deixar claro para essa criança que o pai, né, o pai real, é de onde veio a vida dessa criança, que é o pai biológico. Explicar que a mamãe e o papai se uniram e geraram você, que é um bebezinho e agora já tá grandinho. Mas não tem problema, porque ali é só uma verbalização. Se essa criança não trazer para o interior dela que ali é o padrasto, é o pai, aí tudo bem. Porque o que acontece às vezes? O casal se separa, aí a mãe vai lá e arruma esse companheiro. E esse companheiro criou essa criança lá desde pequenininha. E por algum motivo o pai biológico se afastou desse filho. Mas se afastou por quê? Será que essa mãe não permitiu a aproximação deste pai? Também tem isso, porque às vezes a mãe tá lá naquela crítica ao que o marido, né, aquele esposo fez com ela. Então precisa ver se o que afastou esse pai biológico dessa criança foi essa mulher que impediu, foi essa mulher que de repente começou ali falar coisas negativas
deste homem para esse filho, e acaba que o próprio filho acaba querendo se afastar. E já aconteceu de cliente me trazer a informação, assim, mas o meu filho ele não quer ir no dia que é da visita com o pai, ele não quer ir, ele fala que prefere ficar comigo. Mas por que ele prefere ficar com essa mãe? Ele não faz essa escolha à toa. É implantado isso daí na mente de uma criança de alguma forma, e a mãe implanta que ela nem percebe. Ela pode ter feito algum tipo de comentário para essa criança, inclusive do relacionamento, ou para a criança, ou fez com alguém, a criança escutou, e essa criança pôs lá assim: ai não, tadinha da minha mãe, ela sofreu lá com meu pai é ruim, eu não vou com meu pai não, meu pai fez a minha mãe sofrer. Olha só o tipo de consciência que a criança está trazendo, ela vai trazer para a vida adulta. No ponto de vista dela, o pai é o errado, o pai fez aquela mamãe sofrer. Então ele não vai querer nos dias da visita ir lá ter contato com esse pai. Então é preciso, houve a separação do casal, gente, é vida que segue para ambos os lados, independente do que aconteceu. Agradeça pelas experiências que esse relacionamento trouxe, agradeça a esse filho que veio até você através desse relacionamento desse casal, e já está em outra, a pessoa também já está em outra, libera a outra pessoa para que também você seja liberado de estar aí presente nesse relacionamento. Porque tem mulheres que ficam ali presas a esse relacionamento que passou. O meu ex fez isso, sempre tá com o ex na boca. Parece que assim, é como se ainda tivesse ali, tendo convívio com aquela pessoa, porque ela não se desvincula lá daquele passado, fica lá com mágoas, com rancores, para aquele relacionamento que teve. Não, gente, se libera, aconteceu, o que aconteceu não deu certo, não é culpa só de um. No relacionamento de casal, tudo é responsabilidade dos dois para que dê certo ou não. Então, comece a olhar agora para esse filho. Traga esse pai, essa energia paterna, se possível, esse contato físico entre o pai e o filho. Pode ser que o pai tenha questões lá da própria infância dele que impeça ele de se aproximar desse filho. Pode ser também, mas não custa nada você querer essa aproximação dos dois, e de repente falar com essa pessoa sem mágoa, sem ressentimento, tentando dividir o que é de relacionamento para ali o que é com o pai e mãe, e falar para essa pessoa: olha, a gente tem o nosso filho, você precisa aí se aproximar, né? Você pode se aproximar do seu filho, ele sente sua falta, se aproxime mais, isso me deixaria feliz, e também, principalmente, deixaria o nosso filho mais feliz. Ele precisa estar conectado a você, tudo isso. Então, assim, a mulher, ela pode ser muito sábia, muito sábia. Na verdade, a mulher é mais sagaz do que sábia, mas a gente pode ser mais sábia do que sagaz. Vamos ser sábias, de saber conversar, de aproximar aí esse filho do pai. É da mulher, dentro de um relacionamento de casal, ficar falando que, nossa, o meu relacionamento não dá certo porque meu esposo não muda, porque eu faço tudo por ele, ele não me reconhece. Isso é muito normal, a mulher se vitimizar dentro de um relacionamento. A partir do momento que você começa a ter um conhecimento amplo de relacionamento de casal, e a visão sistêmica, gente, eu acho que realmente assim é uma luz na nossa vida. Se você começa a olhar e saber e se conscientizar que você, dentro desse relacionamento, tem 50% de parte para que esse relacionamento dê certo ou não, você começa a fazer a sua parte e você para de cobrar do outro. A gente tem essa mania de querer cobrar que o outro mude. Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. A mudança começa por nós, inclusive a nossa mudança pode ser que reflita no outro.
sabe, do outro olhar assim, nossa, você mudou tanto, o que que você fez? Eu quero fazer também. Ou senão ele percebe que você, por exemplo, às vezes você reclama muito que o marido não dá atenção e carinho. Só que você amplia a sua visão e começa a dar esse amor e carinho. E quando você começa a dar esse amor e carinho, vai ter automaticamente ali uma retribuição. E aí esse relacionamento ele começa a ter um equilíbrio, ele começa a se harmonizar. Então lembre-se, gente, a mudança sempre começa por nós. Comece a você a mudar. Pare de querer também ajudar o outro demais, para não ultrapassar essa lei das ordens do amor. A gente ajuda com o que pode e quando o outro pede ajuda. Senão, começamos a carregar peso. Então, não queiram ficar que eu sei que assim, é algo maravilhoso a gente adquirir um conhecimento, fazer uma terapia e ver como que aquilo modificou a minha vida. Eu sei porque eu passei por esse processo de querer salvar o mundo, que é bem isso que a gente quer fazer. Nossa, eu conheci as barras de Axis do Theta Healing. Meu Deus do céu, que ferramenta maravilhosa, mudou a minha vida. Nossa, e a constelação então? Meu Deus do céu, como ampliou meus horizontes. Não, eu tenho que falar para todo mundo sobre a constelação. E eu me recordo que quando eu conheci lá a constelação, eu vivia pegando vídeos e mandando para todo mundo. Eu cheguei a montar um grupo, pegava esse grupo e vivia mandando vídeo, as pessoas nem tinham para mim. Aí você começa assim, nossa, tô querendo ajudar e ninguém comenta nada. Mas é porque você está se posicionando como salvador, a gente não salva ninguém. Às vezes a gente não salva nem a nós mesmos, imagine salvar o outro, certo? Agradeço pela presença de todos, agradeço por todas as perguntas que vieram, se ficou alguma sem responder, eu peço desculpas, mas terão outras oportunidades, fiquem atentos aí para vocês trazerem aí o autoconhecimento, tá ok?